está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor da Virgem Santíssima. Estamos reunidos aqui mais uma vez no programa Maria Padroeira do Brasil. E você é bem-vindo a estar conosco nesta noite, no momento de oração, de graça, de bênção que o Senhor já vai derramando sobre cada um de nós. Seja bem-vindo a estar neste momento junto com a gente. Boa noite, Walter. Boa noite, Silvana. Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria mais uma vez poder estar juntos em oração, meditando a palavra. Momento de pausa, né? A gente pausa esse dia de hoje, nessa hora agora, para falar com Deus. Um dia que às vezes é tão corrido, tão puxado para todos nós, mas pela graça de Deus, o Senhor nos permite fazer uma pausa para falar com Ele. Possamos juntos louvar e bendizer o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E já consagrando esse dia de hoje nas mãos da Virgem Maria, pedimos a ela sua intercessão, que venha em nosso auxílio, possa acolher todas as nossas intenções e orações desse dia de hoje. Então convido você também a pedir neste momento, a colocar sua intenção de oração neste momento. O Senhor sabe da sua intenção, da sua oração, do seu pedido, mas é preciso que você também apresente. Vá apresentando para o Senhor e pedindo que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, possa levar até Jesus. Então nós rezamos, pedimos, fazendo as nossas intenções, e Nossa Senhora melhora essa oração e leva até o coração de Jesus. Então peça a ela que ela venha em teu auxílio neste momento, que ela possa agora, neste momento, nos cobrir com o seu manto sagrado, possa visitar todas as famílias do Vale do São Lourenço, possa visitar todas as casas nessa cidade de Aciara, São Pedro da Cipa, Jucimeira, Dom Aquino, todos os sítios, fazendas, pessoas que estão nos assentamentos. Nossa Senhora possa adentrar os lares neste momento, possa acalmar os nossos corações, possa nos abraçar, ela que é a nossa mãe, ela que é a nossa protetora, ela que vai abrir os caminhos para que nós possamos ir ao encontro do seu Filho Jesus. Então vai pedindo para ela neste momento e vai dizendo: mãezinha querida, passa à frente das nossas necessidades, das nossas lutas, das nossas dificuldades, da caminhada de fé. A senhora vai passar na frente para que nós sejamos fortalecidos pela graça da presença do teu Filho Jesus. Nós te pedimos, ó Mãe querida, que a senhora visite todos os lares do nosso vale, do nosso estado de Mato Grosso, do Brasil inteiro, aquelas pessoas que mais sofrem nesse dia de hoje. Possa visitar as pessoas que estão nos hospitais, as que estão acamadas. A senhora possa cuidar, mãezinha, zelar por cada um dos seus filhos, assim como a senhora sempre faz. E nós te pedimos que a senhora possa ficar conosco, caminhar conosco nesse dia de hoje. Talvez você não tenha falado com a mãe hoje, mas esta é a oportunidade de você se consagrar a ela mais uma vez, se consagrar à sua casa, consagrar o seu lar, a sua família e entregar tudo nas mãos dela, para que ela possa cuidar de todos os detalhes. A mãe que cuida de todos os detalhes, com a sua pureza, com o seu jeitinho de mãe, vai levando tudo ao coração de Jesus. Nós te pedimos, ó Mãe, intercede por nós, olha por cada um de nós e nos cubra com o seu manto sagrado. Nós queremos rezar uma Ave Maria por todas as famílias do nosso Vale do São Lourenço, para você que agora nos assiste, você que nos acompanha, você que acompanha esse programa todos os dias, que para neste momento para rezar, para falar com Deus e para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos rezar essa Ave Maria colocando no coração de Jesus, pela intercessão da Mãe,
todos aqueles que estão na nossa casa, os que estão trabalhando, viajando, aqueles que estão doentes, e também colocar pela alma daqueles que também já faleceram da nossa família. Que a Mãe possa interceder por cada um de nós nesse dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Possamos também ir apresentando a nossa vida a Jesus. Jesus, que é aquele que sempre se dispõe a estar conosco. O Senhor me recorda agora aquela passagem que está em João capítulo 4, onde Jesus, então, ao meio-dia, conversa com a mulher samaritana. E ali Jesus tira o tempo para aquela mulher, para ouvi-la, para curar o coração. Cuida você agora mesmo, se colocar no lugar daquela mulher samaritana e ir apresentando a Jesus a tua vida, porque foi isso que ela fez. Ela abriu o seu coração para Jesus e mostrou a sua verdade. Então Jesus pôde alcançar o coração daquela mulher, uma vez que ela permitiu. Então diga a Jesus nesse momento: Senhor, toca no meu coração. Toca no meu interior, Senhor. Vai curando as minhas feridas, cura a minha vida, Senhor, de tudo aquilo que é mal. Vem, Senhor, e auxilia cada um de nós. Porque nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos toque. Precisamos que o Senhor venha com sua mão poderosa a nos abençoar. Queremos, Senhor, nesse momento te louvar, te bendizer pela tua presença. Queremos te louvar porque tu és um Deus cheio de amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que tem compaixão de nós. Vem tocar em nós, Senhor. Vem tocar em cada um de nós nesse momento. Que nós queremos e nós precisamos de um rio de água viva que venha nos santificar, que venha nos purificar, que venha fazer de nós pessoas novas, pessoas renovadas, assim como o Senhor renovou a samaritana naquele momento tão improvável, onde muitas pessoas estavam recolhidas em casa pelo fato de ser uma hora muito quente, meio-dia, uma hora muito difícil, mas Jesus está o tempo todo à nossa disposição para nos curar. Para Jesus não tem hora, para Jesus não tem dia, porque Jesus não dorme, Jesus não descansa, Ele vela por nós. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, caminhando no meio de nós, Ele disse muitas vezes isso, né? Que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça, que enquanto as pessoas iam descansar, Ele ia atender, Ele ia rezar. Jesus é esse que está pronto para nós. Abre o seu coração para Jesus, então, para que Ele possa vir tocar em nós. Porque existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto. E que possamos aproveitar esse momento e pedir de Jesus: dai-me água de beber, Senhor. Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a reclama. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio
tu soubesses, se tu soubesses, quem pode dar-te a vida seria destruída a mágoa mais cruel. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Que a nossa alma não se canse de caminhar. E para isso queremos pedir agora ao Senhor esse sopro de água viva que é o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, soprar sobre cada um de nós nesse momento com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos ter força para caminhar, para que possamos ter força para vencer, Senhor, todas as dificuldades de nossa vida. Vem, Senhor Deus, através do Seu Filho Jesus, soprar sobre nós. Te pedimos, Senhor, um batismo no Espírito Santo, um batismo genuíno do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque só o Espírito Santo pode nos convencer de nossas misérias, só o Espírito Santo de Deus pode transformar a nossa vida. Então, por isso, Senhor, nós queremos pedir esta graça no dia de hoje, para que nós não cansemos de caminhar, para que possamos a cada dia renovar a nossa força, renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso com o Senhor, aquele compromisso do primeiro amor, do primeiro encontro, do encontro pessoal. Então vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Convido você a pedir essa graça nesse dia de hoje. Se você não pode falar com suas palavras, pelo menos deseja em pensamento, deseja que o Senhor derrama sobre você o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, quatro cantos dos céus, sopra sobre nós, sopra sobre a nossa casa, sopra sobre o nosso trabalho, sopra sobre os nossos filhos, Senhor, sobre a nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor alcance a nossa vida, alcance o nosso coração, Senhor, alcance as nossas misérias, para que possamos, Senhor, ser totalmente Teu, para que possamos ser pessoas renovadas, possamos ser pessoas restauradas, possamos ser pessoas batizadas no Espírito Santo. Por isso te pedimos nesta hora, vem, Espírito Santo de Deus, dos quatro cantos dos céus, sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo de Deus, como línguas de fogo, como em Pentecostes, e sopra sobre nós. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua graça poderosa. Obrigado, Jesus. Porque minha alma tem sede de Ti, Senhor. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui,
nossa mentalidade, o nosso coração, para que assim nós possamos ouvir e meditar e essa palavra possa adentrar os nossos corações. O Senhor quer falar conosco através do Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa vida seja abundantemente, seja essa vida no Espírito Santo. Então clama mesmo esse Espírito Santo agora sobre a sua mentalidade, sobre os seus pensamentos, que o Espírito Santo neste momento possa tirar toda a distração, todo o travamento, todo o medo, e possa te dar essa água viva que venha purificar, nos purificar de todo o mal, de toda a contaminação, de tudo aquilo que nos impede para ouvir, para viver esta palavra, que é o próprio Cristo ressuscitado, que fala ao nosso coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Então nós vamos neste momento ouvir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração através do seu Evangelho. Nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Senhor nos traz um pequeno trecho do Evangelho aqui de Mateus, em 3 versículos, 25 a 27. O Senhor nos fala dessa grandeza de termos um coração humilde e essa simplicidade para viver a palavra de Deus. Então Deus quer revelar o seu amor, quer revelar a sua grandeza em nossos corações. Mas para isso nós precisamos acolher essa palavra com humildade, com simplicidade, como uma criança, coração puro. Então vejamos que Jesus, ele louva ao Pai, porque ele revelou, porque ele escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Então vejamos que aqui quando Jesus fala que ele escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, o Senhor não quer dizer que esses sábios e entendidos são aqueles que muitas coisas eles sabem. Mas acontece que são pessoas que têm um coração orgulhoso. São pessoas orgulhosas que se deixam levar pelas suas próprias forças e falar assim muitas vezes que não precisa de ninguém, muito menos de Deus. Então se acha assim às vezes até mais sábios do que Deus. Então Deus não adentra esses corações orgulhosos. Deus não entra no coração de pessoas que são cheias de si, mas aqueles que têm um coração puro, sincero, um coração aberto a Deus, que é dependente de Deus, é onde que o Senhor age e é onde que o Senhor se agrada deste coração. Então Jesus, ele louva ao Pai por essas pessoas que o próprio Deus revelou a sua graça, aos humildes, aos simples de coração. Então vejamos que na nossa caminhada, nossa vida e missão, é importante que nós busquemos a formação, o entendimento da palavra, mas que isso não possa nos tornar pessoas soberbas, que quer dizer que sabe mais do que os outros, despreza os outros, não aceita os outros e muitas vezes realiza todas as coisas com suas próprias forças, sem depender de Deus. Deus quer que nós todos sejamos salvos. Deus quer que eu e você sejamos salvos. E para isso, alcançar essa salvação, é preciso que nós tenhamos o coração aberto para o Senhor, para que Ele possa agir em nós. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus todos os dias para que nós tenhamos força, para que nós tenhamos sabedoria e inteligência, porque é o próprio Deus que derrama essa graça sobre nós.
E, amados irmãos, não podemos ficar fechados no nosso orgulho, na nossa soberba, porque nós não vamos reconhecer o Pai na nossa vida. Então vejamos que o Evangelho fala que tudo foi entregue a Jesus, o Pai entregou a Jesus. E vejamos que na caminhada de Jesus, na sua vida terrena, sempre quando ele fazia, antes dele realizar a missão, ele adentrava o coração do Pai, e ali em oração, Deus dava todo o discernimento, sabedoria, e Jesus sendo Deus, ele buscava estar na intimidade com o Pai. E após a sua missão, ele voltava para louvar ao Pai mais uma vez. Então, na nossa caminhada, nós também precisamos sempre colocar Deus à frente, porque somente o Filho, o Deus, Jesus, que vai nos revelar o Pai. Não podemos conhecer ao Pai se nós não conhecemos o Filho. E não podemos conhecer o Filho se nós não buscarmos viver essa intimidade com o Filho de Deus. Porque é Ele que vai nos revelar o Pai e a quem Ele quer nos revelar. Então, na nossa caminhada, nós precisamos buscar a cada dia viver esse mistério do Senhor na humildade, na simplicidade e buscando sempre sermos dependentes de Deus, porque é Ele quem tudo faz na nossa vida. E Deus quer derramar a sua graça sobre mim, sobre você e toda a sua família nesse dia de hoje, deixando que este coração possa estar aberto para as graças de Deus. Deus se agrada daquele coração humilde, Deus se agrada de você que se entrega e que se coloca diante da presença dEle, diante de qualquer situação. Deus revela a sua graça nos corações humildes. E é claro que Deus não despreza aqueles que têm sabedoria, não. Deus não despreza, Deus acolhe. Deus despreza aqueles corações que são cheios de si, orgulhosos, soberbos, que não deixam a graça de Deus adentrar o seu coração. Então, nesse dia de hoje, peçamos mesmo essa graça de vivermos essa vontade do Senhor na nossa vida, na humildade, na vontade do Senhor sobre cada um de nós, para que o Senhor possa trazer essa revelação, a revelação da grandeza, dos mistérios sobre a nossa vida, a grandeza de Deus sobre nós. Deus quer realizar a graça em cada um de nós, e para isso nós precisamos buscar viver nessa intimidade com Ele. Cada dia mais, buscando viver a vontade de Deus em nós. Então, irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer a vontade do Pai. Nós somos chamados a fazer a nossa missão aqui na terra, daquilo que o Senhor deseja para mim, para você e para toda a sua família. E se nós estamos aqui é pela vontade do Pai, não é pelas nossas forças, não é porque nós queremos, mas é que é o próprio Senhor que nos chamou. É o próprio Senhor que nos atrai para estarmos junto com Ele. E quando o Senhor nos chama em missão, o Senhor nos chama para algo que Ele quer que nós realizamos, é para que nós tenhamos mais proximidade com o Senhor e entender que nós somos dependentes de Deus. Nada nós podemos realizar com a nossa própria força. Até podemos fazer, mas vai chegar um certo tempo em que nós não vamos suportar a carga que vai estar em nós. Nós precisamos da graça de Deus para que Ele possa nos dar força para que nós possamos carregar os nossos fardos. Então Jesus mesmo fala, que o fardo dele é leve. Ele não nos tira o fardo, mas com Ele os nossos fardos são leves. Nós conseguimos suportar. E se nós estamos cheios de nós mesmos, dos nossos orgulhos, das nossas soberbas, nós não vamos suportar as cargas do dia a dia. Precisamos entender que nós precisamos ir aos pés do Senhor e dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça. Sem Ti, eu não consigo. É uma oração simples em que nós nos abrimos e entendemos que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Então, nesse dia de hoje, todos os dias da sua vida, peça essa graça do Senhor, essa fortaleza de viver a cada dia a vontade do Senhor na sua vida e na vida da sua família. Que o Senhor possa derramar toda a graça do céu sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, seus projetos. Que Deus possa abençoar o seu trabalho, Deus possa abençoar a sua família e Deus possa abençoar a sua missão.
Deus abençoe você que esteve conosco nesta noite, que esteve nesse momento, essa pausa de oração, e que essa palavra possa arder em nosso coração. Cada palavra que o Senhor semeia cada dia para nós é para a transformação da nossa vida, para entrarmos na intimidade com o Pai, para que a nossa vida seja totalmente cheia do Espírito Santo pela palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.